Cara, poucas vezes, talvez até nenhuma, não sei, tá? Nesses quase 500 jogos aí, mais ou menos, que eu já fiz cobertura aqui pro Raiz Tricolor, eu vim aqui falar que o Fluminense fez uma partida no ápice da perfeição que poderia ter sido feita com aquele time. Frase longa, né? Mas você vai entender. Eu acho que tudo que o Fluminense poderia fazer com o time que tem hoje, com o elenco que tem hoje, com a forma que poderia jogar hoje, com a sequência de jogos que tinha antes e que vai ter depois de hoje, com o que era tudo que era possível fazer com o adversário que tinha hoje, considerando que é um adversário de Série A, que tem a sua qualidade, o Fluminense fez. A vitória por 3-0 do Fluminense contra a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã é o que dá pra gente chamar de vitória perfeita, dentro das possibilidades do Fluminense. Claro, vai ter jogos nesse período aí, 2018 pra cá, que foram... O Fluminense enfiou 5 no River, do Piauí. Teve um 5-0 em 2019. Mas o River do Piauí era muito frágil. O Fluminense poderia ter feito 10 naquele jogo. O Fluminense fez 8 no Águia de Marabá. Poderia ter feito 15. O Fluminense fez 5 no River Plate. Mas tomou 1. E naquele jogo ali, teve um certo momento que o Inter até tava com um ímpeto muito bom, tava com um ritmo muito bom. O que eu quero dizer com isso? É que o Fluminense até fez grandes goleadas em outros times. Mas a característica que a gente viu nesse Fluminense 3, Atlético Mineiro 0 no Maracanã, foi a característica de dominância. O Atlético Mineiro, que tem os seus problemas, que eu vou falar aí mais pra frente, né? Que obviamente um time que toma 3-0 do jeito que tomou do Fluminense nesse sábado. A gente tem pontos pra poder falar do Atlético Mineiro que facilitaram, mas tem pontos que foram reforçados por nós. O Atlético Mineiro com Hulk, com... enfim, tenho várias ressalvas, mas é um cara que incomoda as defesas, principalmente com velocidade, que é o Rony e o Bernard. Tenho minhas ressalvas, mas o Bernard vinha fazendo boa sequência. O Atlético Mineiro com o Guilherme Arana. O Atlético Mineiro com uma dupla de volantes que tem o seu... Principalmente o Alan Franco ali tem o seu nome um pouco mais... O Atlético Mineiro não é um time... Gente, o Atlético Mineiro não é o Mirassol, falando em nomes de jogadores. O Atlético Mineiro tem grife, tem nome. E esse time não produziu nada contra o Fluminense. Óbvio, tem demérito deles. O que o São Paulo pensa de meter o Gustavo Scarpa no banco para escalar Rony e Bernard? Beleza. Problema dos caras. Agora, o que a gente... Lembra quando eu falei na estreia do Zubeldia? Eu falei aqui semana passada, tem 7 dias que esse malandro estreou no Fluminense. Eu virei aqui e falei bem assim, olha, o Fluminense contra o Botafogo teve sorte. Porque se a bola do Newton, chutaço, bate no travessão e entra, o Fluminense tomava 1-0 do Botafogo. Mas aqui a gente não fica avaliando treinador e tal resultado só com base no que aconteceu na sorte. É o que você faz após ter um momento de sorte ou após ter um momento de azar. O jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, o Fluminense não deu, é uma frase muito batida, mas não deu sopa pro azar. O Fluminense não possibilitou que o Atlético Mineiro tivesse um momento de sorte dentro do jogo. Não possibilitou. Um time extremamente intenso, e aí aqui agora eu começo a falar do jogo e do time, com um desfalque. Eu falei isso muito no pré-jogo sobre repetir time, e no final das contas o Germancano sentiu dores, não poderia atuar pensando até em não sentir algo mais sério para a sequência do campeonato, e aí o Zubeldia vem com a primeira, acho que é a segunda na verdade, Zubeldiazice, se dá pra gente chamar assim. O Everaldo virou terceira opção, a gente já tinha visto contra o Sport, contra o Botafogo a gente viu que ele virou segunda. Né? Porque com o Renato a ordem era Everaldo, Germancano, até não muito longe, né? Porque o Everaldo jogava num time e o Cano no outro, mas o Cano estava atrás e o John Kennedy atrás. Era o terceiro. Primeira mudança que o Zubeldia faz. O Everaldo não é o número 1, o Germancano é o número 1. Faz assim contra o Botafogo e contra o Sport também. Tá lá Everaldo e JK no banco. Contra o Sport ele lança o JK no segundo tempo. Ou seja, ó, o JK ultrapassou o Everaldo, pelo menos no jogo de hoje. Quando o Germancano sente ele coloca o John Kennedy titular, óbvio que pode ter um fator ali sobre o estilo de jogo, que eu vou falar já, favoreceu ali ao John Kennedy. Agora, nada me tira da cabeça que não é também porque ele olhou para os 20 minutos que o John Kennedy fez contra o Sport e falou, esses 20 minutos aqui me deram uma expectativa melhor do que o que eu vi do Everaldo e botou o John Kennedy na frente. Eu falei 200 vezes aqui. E a gente vai voltar nesse assunto muitas vezes. A gente agora vai ter que debater o que era erro do Renato, que tinham vários,
sobre escolhas de jogador, e o que era o Renato segurando, porque se colocasse naquela época, o jogador não iria render. Eu sempre dou o exemplo do moleque que sobe da base. Se eu pegar um moleque que sobe da base com 17 e ele dá certo, eu posso virar e falar assim, tinha que ter subido com 16. Aí, se eu subisse com 16 e der certo, eu ia falar, tinha que ter subido com 15. Até o momento que eu ia ter subido com 15, ele não ia render com 15 anos. O que eu quero dizer com isso? Se o Renato tivesse colocado o John Kennedy um pouco antes, não tô dizendo que é isso, tá? Tô só dando um exemplo. E o John Kennedy podia não estar pronto pra render. A gente vai ter que debater com calma o que é problema do Renato e o que era só a temporada em curso. O John Kennedy, o Lúcio Acosta, a mudança de perfil de jogo, o jogo extremamente burocrático, tem uma série de problemas do Renato. E que o Zubeldia não consertou. Ele apenas chegou e moveu as peças de uma maneira um pouco diferente. E a gente vai ter que ter calma pra isso. Por que eu tô falando que o Zubeldia não consertou? Porque o cara tem 7 dias, eu acabei de falar. Mas o jeito de jogar, você já vê algumas coisas diferentes. E passa principalmente pelo Lúcio Acosta. Esse cara, eu estou empolgado. Estou deixando claro aqui. Alô, Gabriel do futuro. Pode ser que deu tudo errado. Mas eu estou empolgado e estou falando isso no poço de empolgação depois dessa sequência de 3 jogos, principalmente. Vou até falar 4, porque ele foi titular também na saída do Renato contra o Lanús. Foi titular e foi bem. A sequência de 4 jogos do... Vitória também? Bota Vitória na conta? Vamos de Lanús, vamos só considerar o time titular. Essa sequência de 4 jogos do Lúcio Acosta mostra que estamos falando de um jogador que vem trazer algo diferente pra gente. Um jogador com um passe semi-ganso, que eu brinquei, pro 1-0. O lance do 1-0, na verdade, ele é... O René vai puxar a bola escapa um pouquinho dele. O Bernat hesitou pra cá. O René foi inteligente, ele não puxou a bola de novo. Ele já dá o tapa e dá um passe muito difícil de se dar. Mais uma vez, René participando de lance de gol. O René, eu tenho a impressão que se o René descobrir a cura do câncer, vão falar, em 2025? Podia ter descoberto em 2020. É uma predisposição em alguns momentos para poder odiar o René. Mas, de novo, o René foi extremamente importante. E a bola do Lúcio Acosta é sensacional. E aí vem o fato do John Kennedy. Por que o John Kennedy passa o Everaldo? Não quer que é melhor que o Everaldo. Eu acho que ninguém sem consciência disse em algum momento que o John Kennedy é pior jogando bola do que o Everaldo. Agora, o estilo de jogo importa muito nesse caso. Provavelmente no passe do primeiro gol, em alguns outros lances, o Everaldo ele ia se posicionar. Ele tá aqui, de costas pro zagueiro, o Lúcio dominou a bola. Ao invés de se desmarcar e girar para correr e se projetar nas costas do adversário, o Everaldo ia pedir a bola nele para travar no pivô e tentar distribuir. São tipos de atacante diferentes. E, obviamente, que centroavante me incomoda muito mais o centroavante que não busca o gol. São estilos diferentes. E pro jogo de hoje, com a linha do Atlético Mineiro querendo jogar quase no meio de campo, pedia centroavante que se projete para receber a bola mais à frente. O John Kennedy se projetou, recebeu o passe do Lúcio Acosta, bateu até bonito. Eu vi alguém falando assim, o Everaldo jamais chutaria aquela bola que o John Kennedy chutou. Eu fiquei pensando, o Germancano também. O Germancano provavelmente tentaria ajeitar para chutar, ou tentar chutar reto, né? Ou tentaria chutar de esquerda. O John Kennedy tem esse chute mais chapado. E o Samuel Xavier faz o gol no rebote. Acho que o Samuel Xavier, ele tentou chutar reto, né? Acabou pegando de 3 dedos e fez 1-0. O primeiro gol já tem essa participação. O segundo gol também tem participação do Lúcio Acosta. É um segundo tempo depois do Fluminense ser dominado o Atlético Mineiro e não ter feito chances. E aí é onde vem o ponto do que eu falei do jogo perfeito. É um jogo perfeito dentro das nossas limitações. O Fluminense teve mais chances até matar o jogo no primeiro tempo. Principalmente utilizando esses contra-ataques para cima da equipe do Atlético Mineiro, que era uma equipe que estava muito adiantada, e o Fluminense fez bem de fazer esse... Fez bem, né? Óbvio, né? Foi um gol muito legal, e estava num momento muito oportuno, porque possibilitou o Fluminense jogar no contra-ataque. Eu não me lembro da última partida que eu vi o Fluminense contra-atacando tanto e com tanto espaço. E aí vem a crítica ao Atlético Mineiro, né? Time que deu muitos espaços. Parece que nesse jogo juntou a fome com a vontade de comer. Ou, melhor, a falta de fome com a fome. Tinha um esfomeado do lado e alguém que não estava com fome nenhuma, que era o time do Atlético Mineiro. E o Fluminense se aproveitou muito disso. Mas Canóbio desperdiçou chances importantes no primeiro tempo, apesar de ter tido uma boa chance, mas desperdiçou contra-ataques no primeiro e no segundo tempo. É um jogador muito bom, fez uma boa partida, mas que falhou no momento chave. Que bom que isso aconteceu num jogo que foi 3-0 Fluminense. No segundo tempo, o gol do Fluminense, o segundo gol, acontece até no momento que o Atlético parecia que ia começar a se impor. Só que aí fica um detalhe importante aqui. O Zubeldia, vendo que o time titular estava rendendo muito, só mexeu os 35 do segundo tempo. Em quanto tempo a gente não assistiu um jogo pensando bem assim, não, tem que mexer não, pô.
time tá bem pra cacete, mantém o time, pô. Nada de mexer, não. E tava certo. Tava certo. Tanto que aí o Lúcio Acosta ganhou de cabeça, gente. Ele ganhou a bola no alto, puxando contra-ataque, vem o John Kennedy, porque, novamente, sobre o John Kennedy, a partida do John Kennedy não é ótima. Ela é uma boa partida. Ela é uma boa partida. E eu acho importante que o John Kennedy tenha, mais importante nesse momento, pensando em longevidade, que o John Kennedy tenha uma sequência de 5 partidas boas, onde ele faça um gol, pelo menos, nessas 5 partidas. Pode não fazer gol também. Ele faça um gol nessas 5 partidas, sejam 5 partidas boas, que ele faça 2 ótimas e eu não saiba o resultado das outras 3. Porque a história da carreira do John Kennedy diz que ele vai fazer 2 ótimas, vai fazer 2 gols nessas 2, e as outras 3 ele vai ser o pior em campo. Porque ele oscila muito. Então eu quero, nesse momento, o John Kennedy regular, a regularidade do John Kennedy, é o que eu tô esperando, é o que eu quero dele. E o jogo contra o Sport e o jogo contra o Atlético Mineiro me entregaram isso. Não são 2 ótimas partidas do John Kennedy. Ele entra contra o Sport, ele entra bem. Faz o gol de pênalti, mas é uma jogada que ele mesmo criou no pênalti. Tem um erro ou outro, tem um erro de passe lá quando o Sport errou um contra-ataque. Agora contra o Atlético Mineiro, ele até um gol que ele estava impedido, ele chega a perder o gol. Tem um momento ou outro ali que ele tenta passe, mas claro, é isso. Acontece, se a gente ficar olhando a partida, até mesmo do Lúcio Acosta, que eu tô elogiando muito, a gente vai ficar olhando ali e vai achar um monte de erro também. Alguns casos, né? Acho que o Lúcio nesse jogo nem tanto. Só que o John Kennedy manda muito bem nesse contra-ataque. Ganha, espera, olha o Serna antes do meio de campo, dá o passe, o Serna sai cara a cara e faz o gol. Boa partida do Serna, foi bom, tá? O Serna de volta ganhou todas em cima do Natanael no primeiro tempo. No segundo tempo tem essa disparada pro gol, forçou o amarelo certinho pra ficar fora contra o Mirassol e vai bem pra seleção. Eu falei no último jogo, né? Eu entrevistei o Serna e eu vim achando o Serna um pouco cansado. Ele garantiu que não tava, que era isso mesmo, que tava tudo tranquilo, que ele respeitava o que era a opinião ali e tal, mas que era só um momento. E provou hoje mesmo. Foi jogo intenso, foi bom e que não tinha essa história de cansaço, fez o segundo gol. A partir do segundo gol, o Zubeldia fala, meu amigo, agora é hora de eu descansar quem tá em campo, de eu dar moral pra quem vai entrar. E aí ele bota um que tá com moral e um sem. Ele bota o Lima, que é talvez um 12º jogador do Zubeldia. O Lima está sendo isso. É o 3º jogo que o Lima entra com o Zubeldia e é o 3º jogo que o Lima entra muito bem. Contra o Botafogo ele fez um gol. Contra o Sport, ele quase faz um golaço de esquerda no ângulo. E nesse jogo agora, ele é importante para dar dinâmica no meio de campo, além da assistência que deu, e entra junto com ele o Everaldo, que talvez neste momento só tá à frente do Soteldo no tamanho de críticas da torcida. O Everaldo tem uma chance, num mole lá da zaga, ele meio que chuta cruzado, não foi um chute ruim, mas não foi um chute bom também. Dá pra dizer que perdeu essa oportunidade de gol. E depois corre pelo meio, um contra-ataque, o Lima cruza, e o Keno, que entrou antes do Soteldo, alô, meu dia! Eu falei, até quarta tava de boa. Hoje já não era mais pra ter Soteldo na frente do Keno, não. O Keno entrou no primeiro toque na bola, fez o gol de cabeça, um passe do Lima, não foi um cruzamento. Então assim, ele reforça o banco. A gente não tem que... A gente tá liberado de se empolgar, que a gente é torcedor, mas a gente não tem que achar que todo jogo vai ser assim. Quarta-feira contra o Mirassol, a gente tá falando do time que, antes de começar essa rodada, era 5º colocado. A gente não tá falando do Atlético Mineiro, que é 15º, acho, nesse momento. Não tá falando desse time. O Atlético Mineiro tinha uma projeção de subida. 3-0. A gente não pegou o adversário mais difícil do campeonato. Agora, contra adversários desse tipo, o Fluminense tem que fazer esse tipo de jogo. O Sport foi o adversário mais forte do que o Atlético Mineiro, e isso é realidade. Só que o que o Fluminense fez dentro do jogo foi melhor contra a equipe do Atlético também, foi mais estruturado. E acho que isso passa por tanto tempo que o Zubeldia vai ter para trabalhar, tanto também fator de jogar em casa e mais conhecimento, etc., quanto fatores subjetivos também, como o simples fato de você ter um jogo mais cedo no final de semana, que pode acontecer que a gente nunca sabe. Mas é isso. O jogo mais próximo da perfeição que eu vi o Fluminense fazer nos últimos anos. Tamo junto, até a próxima. Valeu!